Então, irmãos, ontem nós falamos sobre desafios para os pais e eu fiz a distinção porque a palavra pais em português tem dois sentidos. Um é pais que são papás e o outro é pais que é a mãe e o pai, não é? Os meus pais estão aqui, nós dizemos, não é? Estamos a falar do meu pai e a minha mãe estão aqui. E então a mensagem de ontem era dos papás, não dos dois pais, mas só dos pais machos, digamos assim, e hoje é para as mães. Uma coisa que eu não falei ontem, e não foi por falta de tempo, mas o título era Desafio para os Pais. Eu não enfatizei muito sobre o desafio, não é? Eu falei em 7 coisas que são caráteres de Deus, em que Ele exemplifica para nós o que é um bom pai, e o desafio de cada um desses é que cada um aqui que é pai, ou que pensa que vai ser pai, não é? De realmente emular, que é uma outra palavra que quer dizer imitar, essas coisas em Deus, internalizar, e que essa pessoa pudesse fazer dessas coisas parte do seu caráter, parte da sua personalidade. Esse é que era o desafio para cada um aqui, não é? E nenhum de nós vamos chegar a ter essas coisas todas perfeitamente, mas devemos estar em constante esforço para alcançar essas coisas. Nós não podemos fazer se nós não somos salvos, se não temos Cristo na nossa vida. Só nele é que nós conseguimos alcançar essas coisas, pelo trabalho santificador do Espírito Santo em nós. Então nós temos que colaborar com o Espírito Santo, permitir o Espírito Santo a trabalhar em nós, e não resistir ao Espírito Santo, não extinguir o Espírito Santo, não é? Não entristecer o Espírito Santo. Todas estas coisas a Bíblia fala que é possível fazer. Há um grupo que diz que não é possível fazer isto, é impossível resistir o Espírito Santo. E, estes são os calvinistas. Pois é, mas de qualquer maneira, a Bíblia diz que é muito possível e nos diz para não fazer essas coisas. Para que o Espírito Santo tenha o máximo de liberdade de transformar-nos, de santificar-nos e de nos fazer pais melhores. Então, hoje vamos falar de desafios para as mães, não é? E nós vamos abordar esse assunto e tenho aqui muitos versículos, aqui eu já os tenho escritos, que é muito bom, podemos passar para eles mais depressa. E é muito comum na nossa sociedade, eu acho em quase todas as sociedades, elogiarmos as mães, falar muito bem delas, e às vezes nós, especialmente no dia das mães, ou no dia dos anos das nossas mães, até quase colocá-las num pedestal. É assim que se diz, a palavra existe em português, não é? Colocarmos num pedestal altíssimo. E esse hábito, essa atitude vem realmente de corações a transbordar de gratidão, certamente, e não estou a dizer que é mau no seu todo, não é? Mas as mães são seres humanas, e há mães que são melhores do que outras, e há mães que estão a fazer um bom trabalho e outras que não estão. E então, uma pessoa que está aqui para transmitir a palavra de Deus tem que dizer as coisas feias, bonitas, como é que é aquele filme, as coisas, os feios, bonitos, não, os feios, o que é isso? Então nós somos encarregues de fazer isso. Eu ainda estava a falar com a minha esposa sobre um assunto relacionado há 1 ou 2 semanas, que a minha mãe estava a ensinar-nos, a nós, no tempo devocional, sobre o pecado e que nós somos pecadores. E eu tinha 7 ou 8 anos, não sei. O meu outro irmão tinha talvez 5, 6. O outro era muito mais velho que nós, talvez tinha uns 12. E ela estava a ensinar que todos pecaram, todos somos pecadores e precisamos de Cristo, etc. E lembro-me de dizer, a mãe não é pecadora, o papai não é pecador, vocês não são pecadores. Porque nunca imaginava que a minha mãe
parecia que fazia tudo bem, não é? Pudesse pecar. E a minha mãe disse, não, eu também peco. E eu fiquei chocado. O quê? A mãe consegue pecar? E depois ela deu-me um exemplo daquele mesmo dia em que ela ficou zangada e ela disse, eu fiquei zangada e não devia ter ficado zangada e que isso é um pecado. E eu fiquei assim, o meu mundo quase que completamente desmoronou, não é? E então, as mães também precisam ser desafiadas. E eu sei que as mães vão levar isto por bem, porque se é uma mãe crente, vai querer melhorar, não é? Vai querer melhorar. Então eu quero vos desafiar e dar algumas dicas bíblicas de como podem melhorar. E as minhas dicas não vão ser como podem melhorar como mães, usando a psicologia, sociologia, pediatria e não sei o que mais, mas simplesmente indo à Bíblia, porque a Bíblia vai ao cerne da questão, quer que seja para os papás, quer que seja para as mamãs, não é? E então nós vamos abordar isso. Ok, e eu não tenho muito tempo, ou aliás não quero tirar muito tempo, porque já tirei muito. O bom disto é que eu tenho aqui as horas. Ali também está, mas não estou habituado a olhar para ali. Ok, irmãos, então vamos abordar muitos versículos e algumas coisas que eu vou falar hoje vai parecer que é repetição daquilo que eu falei ontem e amanhã também vão ouvir algumas coisas que já ouviram hoje e ontem, porque isto está tudo relacionado e nós temos que ligar as coisas, senão não faz sentido. Então eu vou começar em Gênesis capítulo 1, versículo 27, como já lemos ontem, e até acho que esta manhã também fomos lá, porque isto é muito importante. E diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós estamos aqui a ver uma verdade que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. E uma coisa que é interessante sobre este versículo é a proximidade de homem e mulher os criou à palavra imagem de Deus, ou a expressão imagem de Deus. É quase como que está aqui a dizer que a parte homem e mulher faz parte da imagem de Deus. Eu creio que realmente tem a ver. Como já expliquei ontem, Deus pegou em aspectos dele, da sua imagem, e colocou no homem e na mulher. Ambos têm esses aspectos, inteligência, etc., capacidade de adorar, etc. Mas ele também pegou em algumas coisas dele e colocou só no homem, e colocou algumas coisas dele e colocou só na mulher. E nós falamos como Deus é aquele que vai buscar, não é? Tal como o homem vai buscar a sua esposa, vai buscar a sua namorada para casar e tudo. Ele é que é a pessoa que está a caçar e que está a tomar iniciativa, e Deus é assim. Ao mesmo tempo nós falamos como, estes são só exemplos, como a mulher gosta de ser elogiada pela sua aparência e outras coisas. E Deus também gosta de ser adorado pela sua aparência e outras coisas, não é? E nós o glorificamos e vemos nas músicas falar muito sobre a sua glória, a luz que vem dele e muitos outros aspectos dele que nós o adoramos. Ele gosta disso. E então nós estamos a ver estes aspectos de Deus, que são masculinos e femininos. No entanto, também nós sabemos muito bem, é muito importante, que Deus nos ensina a abordar a Ele sempre no masculino. Nós estamos a falar dele e não dela. Deus é Ele e é sempre Ele. E esse é o que Ele quer que mais fica salientado quando nós pensamos nele, é como um Ele, não é? E portanto, quando estou a falar dele tirar alguns aspectos femininos para dar à mulher, não estou a dizer que Deus então é mulher ou transgênero. Deus é espírito. Ele não é mulher nem homem. Mas ele tem estes aspectos de masculinidade e feminilidade, é isso, e então ele passou isso para nós. O que isso significa é que quando um homem e mulher se casam, agora nós temos esses elementos todos juntos, ok? E isso é uma coisa maravilhosa, especialmente se os dois são crentes, ok? E agora nós podemos ver a imagem de Deus ainda mais. Em Gênesis 3:16, eu não vou abordar isso mais porque já falamos sobre isso, certamente ainda lembram-se de ontem.
Diz, depois do pecado, Deus diz à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E aqui nós vemos a maldição que Deus dá à mulher porque ela pecou. Deus dá uma maldição ao homem, dá outra à mulher e dá outra à serpente, não é? E depois faz também uma promessa, não é? Que é a primeira vez que a nossa redenção é mencionada na Bíblia, em que Deus promete que um dia, um que há de vir através da mulher, irá de pisar na cabeça da serpente, enquanto que a serpente também vai morder no calcanhar dele. Não é? E é uma profecia do Messias que iria de vir, morrer na cruz, mas ia de ressuscitar. E apesar de Satanás ter dado um grande golpe ao Senhor Jesus, matando-o mesmo, Jesus vai ressurgir disso. E nos olhos de eternidade é quase como se fosse só uma mordidela no calcanhar. Mas Satanás foi completamente derrotado. Para todo o sempre, naquela cruz. Então essa profecia que foi cumprida, foi prometida nesta passagem que estamos a ler, nos versículos ao redor. E então aqui, parte da maldição da mulher é: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E tem havido muitas explicações do que é que isso quer dizer, muitas pessoas entram assim na psicologia sexual e tudo mais, mas a explicação é muito fácil, porque nós podemos ir para o próximo capítulo e vemos uma frase lá idêntica em termos de estrutura gramatical, e nós assim podemos perceber o que é que se passa aqui. Em Gênesis 4:7 diz: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. É Deus a falar com Caim. E depois ele diz: e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, portanto, sobre ti será o desejo do pecado, mas sobre ele deves dominar. Então aqui temos a mesma estrutura gramática que Gênesis 3:6. E aqui nós sabemos bem o que é que quer dizer. Está aqui a dizer que o pecado, o desejo do pecado é para contigo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o pecado quer te dominar. Mas Deus diz aqui que tu deves dominar sobre o pecado. E nós temos isso repetido em Romanos 8, uma coisa assim, não é? Que nós devemos dominar o pecado e não deixar o pecado dominar-nos a nós. E então, quando nós agora percebemos o que isto significa, voltamos para 3:16 e vamos ver: o teu desejo está para o teu marido. O desejo dela é dominar o marido. E ele te dominará. Apesar desse desejo da mulher, o marido não vai deixar isso acontecer. Vai lutar, porque ele é que quer dominar. Então aqui começa a guerra dos sexos, não é? Antes do pecado, havia a ordem de Deus. Havia o cabeça-lato. Deus delegou a Adão e a Eva o planeta, mas na família deles, ele estava acima dela. E o propósito dela era de ajudá-lo no domínio sobre a terra. E então, isto estava claro, não havia problemas nenhuns. Satanás subminou essa ordem, quando em vez de ir a Adão, foi a Eva, para ela fazer a decisão, e ela fez a decisão sem consultar o marido, não é? E depois foi dar a ele. E ele aceitou comer, apesar de ele não ser enganado. Ela foi enganada, mas ele não foi. E é por causa desta doutrina do cabeça-lato que, se vocês lerem a vossa Bíblia de capa a capa, nunca vão ver a Eva a ser culpada de trazer o pecado ao mundo. Nós, fora da Bíblia, que brincamos, dizemos: a Eva é que trouxe o pecado ao mundo, não é? E fazemos brincadeiras sobre isso. Mas a Bíblia nunca uma vez culpa a mulher de trazer o pecado ao mundo, mas culpa a Adão, muitas vezes. Porquê? Porque o Adão tinha o cabeça-lato. Uma coisa que compreendi quando eu fiz um mestrado para ser diretor de escolas é que eles ensinam isto muitas vezes. A responsabilidade, no mundo físico, a água derrama para baixo. Se eu tenho aqui um copo e entornar o copo, a água vai para onde? Vai para baixo. Mas eles disseram, com a liderança, não é?
a responsabilidade derrama para cima. Se um copo cair, se ele entornar, a culpa sobe para o topo. A pessoa em cima é que está culpada. Essa pessoa que tem que assumir responsabilidade. Não é? Eu lembro uma vez que uma ponte caiu lá no norte, Ponte de Lima, acho eu, e o ministro de Transportes, não sei, eles mudam os nomes, não é? Já foi há Entre Rios, obrigado. Ele demitiu-se, ele assumiu a responsabilidade e demitiu-se. Eu acho que ele devia ter ido à cadeia também, porque já sabiam que os pilares estavam completamente ruídos, deviam ter completamente bloqueado aquela ponte um ano antes. Eu acho que ele demitiu-se, mas devia ter havido mais do que isso. Depois, mais tarde, eles fizeram ministro de qualquer outra coisa, não é? E houve 80, acho, mais ou menos, mortes, não é? De pessoas de aldeias pequenas, que destruiu essas aldeias por completo, não é? Mas ele fez uma coisa que faz sentido. Havia pessoas por baixo dele que talvez tinham uma responsabilidade mais direta. De, ok, temos que realmente fechar esta ponte, talvez não há dinheiro para arranjar a ponte, mas temos que fechá-la. Paciência, as pessoas têm que dar grandes voltas, mas é melhor do que perder vidas. E essas pessoas não fizeram o que deviam ter feito. E eu espero que essas pessoas foram despedidas também. Mas foi certo que a pessoa no topo assumiu responsabilidade e demitiu-se. Isso também é uma coisa que deve acontecer. Porque a pessoa no topo é que deve de fazer com que tudo o que acontece debaixo dele funcione como deve ser. Não é? E então é assim a responsabilidade. Então na Bíblia, Adão é sempre o culpado de trazer o pecado para o mundo. Ok? Porque ele é que tinha o cabeça-lato. E graças a Deus por esta doutrina, nós não temos tempo para voltar ao cabeça-lato. É uma doutrina maravilhosa, mas é por causa do cabeça-lato, que nós aqui, que somos salvos. Porque nós fizemos alguma justiça para ganharmos a salvação? Alguém aqui merece a salvação? Alguém aqui fez alguma coisa, boas obras para merecer a salvação? Como é que nós temos salvação? Como é que nós fomos justificados do nosso pecado? Nós nos colocamos debaixo do cabeça-lato de Cristo. Ok? Isto é muito bem explicado em Romanos capítulo 8, também a partir de Romanos 6. Vemos isso muito bem explicado. Aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Se nós estamos debaixo do cabeça-lato de Adão, estamos debaixo da condenação. Mas se estamos debaixo do cabeça-lato de Cristo, então nós estamos salvos. Não é? É uma doutrina maravilhosa. Muito bem, então aqui começa esta fricção entre mulheres e homens. Foi por causa do pecado. Agora a mulher quer dominar. E o homem ainda também quer dominar. Então nós temos aqui grandes problemas até os dias de hoje. E então, o que nós vemos, e já falamos disto quando falamos do cabeça-lato, é quando alguém coloca a sua fé em Cristo Jesus, e agora está na expressão que a Bíblia usa muitas vezes, agora estamos em Cristo. Ok? Agora nós estamos em Cristo, ou seja, Deus nos vê através de Cristo. E graças a Deus, não é? E quando tomo a ceia do Senhor sempre lembro disso. Se Deus me visse sem eu estar em Cristo, eu nunca podia tomar daquele pão e daquele vinho. Nunca. Mas Ele vê-me em Cristo. E é em Cristo que nós temos todas as bênçãos. Se nós lemos Efésios capítulo 1, todas as bênçãos que Deus nos dá é em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. E então, nós que estamos em Cristo, agora temos a capacidade de realmente lutar contra o pecado. Aí outra vez. Obrigado. Eu por acaso não estou habituado a estas coisas. Olha, nem sei abrir. Ok, está aqui, já está. Obrigado.
Tudo o que é do pecado, tudo o que nos acorrentava antes, agora em Cristo nós podemos ter liberdade dessas coisas. Ok? Tudo. Quer que seja vícios, quer que seja qualquer coisa que o pecado nos escravizava nessas coisas, agora nós temos em Cristo a capacidade, finalmente, de quebrar essas correntes e de viver livres. Uma das minhas passagens favoritas é Romanos 6:22. É o versículo antes do 6:23 que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. O versículo antes, não sei se alguém pode encontrar, diz que agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, temos qualquer coisa para fruto. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, temos o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Obrigado. Um versículo maravilhoso. Agora libertados em Cristo, não é? E feitos servos de Deus, temos a liberdade para servir o Senhor. Muitas pessoas pensam que servir o Senhor é um castigo, que é uma forma de ser prisioneiro. É o contrário. Agora é que nós temos liberdade para fazer aquilo para o que nós fomos criados, não é? E agora nós temos a capacidade de nos livrar da maldição do pecado. Deus, um das maldições para o homem foi dificuldade no trabalho, desgosto no trabalho. Agora nós temos de trabalhar como se fôssemos a trabalhar pelo Senhor Jesus Cristo, como se o nosso chefe fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós podemos trabalhar com alegria. E a mulher também, agora, foi libertada. Foi libertada desta maldição, de querer dominar o seu marido e de submeter-se a ele. E de compreender e experimentar a alegria que é viver dentro da ordem que Deus estabeleceu. Nós ainda temos, se alguém não concordar comigo, por favor, levanta a mão, mas nós ainda estamos a viver em nossos corpos. Se alguém aqui não está, por favor, diga-me, para nós fugirmos, não é? Está aqui um fantasma. Ok? E os nossos corpos têm o quê? Que nós herdamos dos nossos pais? Uma natureza pecaminosa, natureza do pecado. Enquanto estes corpos não forem transformados e glorificados num corpo que não tem a natureza pecaminosa, que vai acontecer quando Cristo voltar, enquanto isso não aconteça, a natureza do pecado está aqui. E a Bíblia o diz claramente. Ok? Mas agora também nascemos de novo e novas criaturas somos. Então o que acontece é que agora nós temos uma batalha cá dentro. Entre o velho homem, como diz o apóstolo Paulo, e o novo homem. A velha criatura e a nova criatura. E também temos o Espírito Santo a habitar em nós, ajudar o novo homem a dar uma boa sova no velho homem para que ele fique morto. E é por isso que todos os dias temos que mortificar a carne. O velho homem também é chamado a carne, ou a natureza pecaminosa, tem estes nomes todos. Ok? Agora, desculpem eu estar a voltar à mesma tecla, mas o calvinismo não ensina isso. O calvinismo diz que não existe velho homem, a pessoa foi eleita, foi redimida e salva, e agora não há velho homem. Isso é já ouvi mensagens deles, isso é uma heresia dos dispensacionalistas, que não há esse velho homem, é só o novo, etc. E se alguém não está a viver uma vida perfeita, nas igrejas deles, nas igrejas mesmo deles, não estou a falar destas igrejas que nós temos cá em Portugal, que estão a tentar imitá-los, mas ainda não são completamente calvinistas. Mas as igrejas completamente calvinistas, e a minha esposa cresceu numa, ok? A pessoa que não tem uma vida assim perfeita, não foi eleita. Não é salvo. E eles vivem numa agonia, não sabendo se são eleitos ou não. Muitos desses dizem, leiam
as obras dos puritanos. Que beleza as coisas que eles escreviam. Eu já fiz isso. Fiquei desencorajado. Porque é tudo sobre... Parecia que estava a ler coisas de católicos beatos, com medo de ir para o inferno, com medo de ir para o purgatório, porque eles não sabiam se eram salvos. Só depois de morrerem que eles sabem se foram eleitos ou não. Estão a fazer um esforço para fazer todas as coisas boas, para pensarem que talvez isto é porque Deus está a operar em mim, mas eu não sei. O Calvino até ensinava que Deus podia permitir que uma pessoa aceitasse Cristo como Salvador e essa pessoa não era eleita. Para o calvinismo, o ponto de a pessoa ser salva ou não é de ter fé em Cristo Jesus, como a Bíblia diz. O ponto de ser salvo é se Deus elegeu ou não. Então Deus até pode permitir alguém para aceitar Cristo e até pode permitir que a pessoa se transforme depois disso e pensa que está a ter frutos do Espírito e não é eleito e morre e vai para o inferno e Calvino disse, Deus faz isso para a sua glória. Que tipo de glória é essa? E que mentiroso! Porque Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E no calvinismo alguém pode invocar o nome do Senhor, aceitar que isto é um Salvador, e se não foi eleito não é salvo. Deus mentiu. Porque o ponto de salvação é a eleição e não é a fé em Cristo Jesus. E na Bíblia nunca fala nada sobre isso da eleição, mas fala muitas vezes sobre a salvação ser aquele ponto em que a pessoa coloca a sua fé em Cristo Jesus. E só nele. A Bíblia é tão clara sobre isto em tantas passagens. Então, irmãos, depois de sermos salvos, existe em nós, e nós vemos isto em 1 Coríntios, vemos isto em Romanos 7, irmãos. Paulo a dizer, miserável homem que eu sou, o que eu quero não faço, o que eu não quero faço. É uma guerra com o velho homem. E não sei como é que estas pessoas teólogas conseguem olhar para essa passagem e distorcer o sentido completamente para dizer que nós somos salvos, já somos perfeitos. Sabem, o calvinismo e o arminianismo são irmãos gêmeos. E o arminianismo diz a mesma coisa. O movimento de santidade, que não é nada a ver com santidade, mas isso surgiu do arminianismo. E o que é que eles dizem? Dizem que a pessoa, depois de ser salva, tem uma segunda bênção e consegue alcançar a perfeição, sem nunca pecar. E é interessante que eu nunca encontrei ninguém assim, mas meu pai já encontrou pessoas assim, no supermercado, etc., pessoas que eram crentes, e eu sou crente e já não peco há 17 anos. E meu pai, é verdade. E depois o meu pai começa a fazer perguntas, nunca fez isto, nunca fez aquilo. E depois descobre que fez. Então o que é que eles fazem? Eles diminuam a gravidade do pecado. Isso não conta, isso é um pecado pequeno. Uou! Quer dizer que agora estão a meterem-se com a santidade de Deus. Porque para Deus o pecado mínimo que for é um pecado horrível para Ele. Não é? E os calvinistas fazem isso. Os calvinistas são calvinistas há gerações, também começam a fazer isso. A pessoa tem que ter uma vida perfeita, mas fumar não conta. Então vai-se muitas igrejas que são mesmo calvinistas, e depois da reunião um monte de gente sai para fumar. Não é? Alguns deles embriagam-se, não é, de vez em quando. Isso não conta. E começam agora a fazer categorias de pecado, porque já sabem que o patamar é alto demais. Mas nós sabemos, e é uma verdade, e é muito falada, esta verdade é muito falada, mesmo João, no primeiro epístola de João, fala sobre isso. Aquele que diz que não peca, mente e faz de Deus mentiroso. Ao mesmo tempo, no mesmo capítulo, diz que para nós não pecarmos. O que é que se passa aqui? Temos duas naturezas, irmãos. Isso é uma verdade bíblica. Não é heresia. É uma realidade. Eu não sei como é que uma igreja pode ajudar os crentes a serem mais e mais semelhantes a Cristo e crescerem na sua santidade se não reconhecem essa natureza que nós temos que mortificar. Paulo em Romanos diz isto muitas vezes, temos que mortificar a carne. Porquê? Porque a carne está lá.
E então nós temos que ter isso sempre na nossa mente, porque nós estamos nesta luta. E o Senhor quer que nós todos sejamos mais cristossemelhantes. E uma mulher que queira ser uma mulher boa, uma esposa boa, uma mãe boa, a chave, o segredo é cristossemelhança. É isso. Não é comprar o livro de self-help, da autoajuda mais recente. Não é de ter classes de yoga de manhã. Não é nada dessas coisas. É a mulher ter uma progressão incremental de santidade e de ser mais e mais como Cristo. Colossenses 3:13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Simples. O que é que está aqui a saltar da página? As palavras assim como Cristo. Nós queremos ser como Cristo. Nós queremos ser como Cristo. E não há nada como uma mãe que é como Cristo. A criança está a concordar comigo. Muito bem. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui, propósito também pode ser decreto, ok? E aqui há pessoas, não vou falar do nome deles mais, mas que fazem coisas grandes dos decretos de Deus, que é tudo imaginação e filosofia. O decreto de Deus no Novo Testamento é muito fácil. Cristo morreu por vós, venham a Ele, colocam a sua fé nele e terão a salvação. Esse é o decreto de Deus. O decreto de Deus no Novo Testamento é o Evangelho. Esse é o decreto que está a sair por todo o mundo. E que nós fomos abençoados com o privilégio de espalharmos isso. E Deus salva através desse decreto, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos. Mas o versículo 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós estamos aqui a ver, primeiramente, que todas as coisas contribuem para o bem, e muita gente para aí e imaginam o que o bem pode ser para eles. Ou uma mansão, 3 carros do topo da gama, não é? Essas coisas todas. Mas o problema é que Deus não parou de falar e Ele continuou. Ele descreve o que é o melhor bem para cada crente. E no versículo 29 vemos que é que nós sejamos feitos conformes à imagem de seu Filho. Esse é o nosso bem. E então Deus vai fazer tudo em nossa vida é para contribuir para este objetivo, que nós sejamos mais como Cristo. Tudo contribui para esse bem. E isso pode incluir pobreza, pode incluir desemprego, pode incluir um divórcio não desejado, pode incluir perder familiares, pode incluir muitas coisas negativas. Se é isso o que tem que ser para nós nos conformarmos mais à imagem de Cristo, então é isso que Cristo vai fazer a nós. Isto é quase o contrário do que se prega nas igrejas carismáticas. Realmente, sermos conformes à imagem de seu Filho é o objetivo de cada crente, inclusive as mães. E é esse o objetivo que as mães devem de ter. As mães têm que refletir. Eu realmente estou a representar Cristo bem ao meu marido
aos meus filhos, os meus filhos, quando olham para mim, veem Cristo. O meu marido, quando olha para mim, vê Cristo. Esse é o desafio para as mães. É um desafio que Deus dá. Vou soltar aqui alguns versículos. Ai. Este é muito lento e mesmo para mudar a página. Aqui vamos. Oi. Vamos continuar. Muito bem. Ok. Desculpem. Vou usar isto aqui. Muito bem. Então, nós queremos mães piedosas. Eu estou a falar da palavra piedosa no sentido antigo. Porque eu acho que hoje em dia, piedade é uma pessoa que gosta de ajudar os pobres, coisas assim, não é? Mas antigamente, piedade queria dizer uma pessoa que era como Deus. A palavra pio e pia tem a ver com, agora não sei se é o grego ou se é o latim, mas é mesmo, quer dizer Deus. Então, a pessoa piedosa era uma pessoa que era como Deus, ou seja, como Cristo. E nós queremos mães piedosas, mães que realmente refletem quem Deus é em suas vidas. E as mães têm algumas coisas que os pais... Ontem nós falamos sobre os pais. As mães têm coisas que os pais não têm. E a mãe foi feita de uma forma especial. O mundo está a tentar dizer que as mulheres são iguais aos homens. Mas não é verdade. E mesmo todas as experiências que têm feito na psicologia e outras coisas têm mostrado que é completamente errado. A mulher é muito diferente do homem, em como pensa, em como age, em tudo. O Bear Grylls, não sei se sabem quem ele é o ex-militar que tornou-se perito em sobrevivência e tinha um programa em que eles deixavam-no por helicóptero num lugar completamente hostil para a sobrevivência humana, no mato, no deserto, etc. E depois, com uma equipa de filme, não é? Ele mostrava como ele sobreviveria em qualquer situação. Mais tarde, eles fizeram outra série em que eles decidiram que ele ia de guiar outras pessoas em sobrevivência e eles fizeram um grupo de homens e um grupo de mulheres. E o resultado foi para rir, não é? Para rir não de ninguém que estava lá, mas destas ideias feministas que existem hoje em dia. Porque quando os homens, eles puseram as mulheres numa ilha não habitada e os homens numa ilha não habitada. A primeira coisa que os homens fizeram foi estabelecer liderança e hierarquia, não é? Tarefas para todos, Essa noite já tiram peixe, já tiram um fogo, que eles tiveram que fazer à maneira antiga, não é? E tiram um jantar. Não dos melhores, mas era jantar. E já tinham descoberto água fresca, que era importante para beberem. Essa noite, as mulheres fizeram decorativos com folhas, não sei o que mais, nas árvores. Queixaram-se de sol, queixaram-se de mosquitos, não é? Não estabeleceram liderança nenhuma. Decidiram que iam todas trabalhar juntas como equipa, não é? E estavam esfomeadas à noite. Mais tarde na série, os produtores tiram pena delas e estas eram mulheres que eles escolheram, atletas e etc., que gostavam de campismo, etc. Não era só qualquer mulher que nunca saiu à rua e só sabia afiar as unhas e não sei o que mais. Eles, para ajudar as mulheres, e eles depois, se iam ajudar as mulheres, tinham que ajudar os homens, tinham que fazer igual. Então eles decidiram soltar um porquinho para eles apanharem, matarem e comerem. E fizeram nas ambas as ilhas. Os homens, quando viram o porco, eles fizeram uma estratégia, tu vais para ali, mataram o porco, olha, tiveram chouriço essa noite. Não é? As mulheres, olha que girinho! Não é?
E eles estavam tão felizes com o porco. Uma delas até disse, devíamos matá-lo e comer, nós estamos aqui a morrer de fome. Matar o porquinho? Tão girinho, estás maluca? Não é? Eles tiveram que terminar essa série, porque não estava a dar, do lado das mulheres não estava a dar. E como já disse, não eram mulheres fracotas, urbanas, nem nada disso, não é? Mas as mulheres pensam de uma forma diferente do homem. Agora, se estivessem os grupos juntos, os homens tomavam liderança, as mulheres tinham as suas tarefas, eles as delas, as mulheres iam exceder naquilo que era para elas fazerem, e os homens, eles não só sobreviviam, acho que eles até floresciam, não é? Muito bem. Não sei como é que eu fugi para esse assunto, mas a mãe que é boa é uma mãe que é Cristo semelhante. E eu vou trazer alguns exemplos da minha vida e eu estou com muito receio disso. Sim, sim. E, pois estava a comparar com o que eu disse aos papás ontem e que vou dizer às mães hoje. Exatamente. Então, há coisas em que a mãe é diferente. Uma das coisas é que a mãe é nutridora. Ok? Talvez não ouviram essa palavra, eu nunca ouvi essa palavra. Mas eu tive que procurar. É uma palavra verdadeira. Ok? Ou seja, a mãe tem uma capacidade de nutrir, especialmente crianças, que o homem não tem. Não quer dizer que o homem não cuida das crianças, etc. Mas a mãe tem uma habilidade para isso muito melhor do que qualquer homem. E isso vê-se desde meninice. Eu já vi isso na minha filha desde os 2 anos. Ela vê um bebê, logo quer pegar no bebê e parece que até sabe como pegar no bebê. Ok? O meu filho, aos 2 anos, um bebê é tão giro. Ok, onde está a bola? Não é? É diferente. É diferente. E a mãe tem essa capacidade de cuidar dos filhos e até de perceber os filhos, às vezes melhor do que o pai. Tem essa percepção maternal, não é? E então Deus nos fez diferentes. A mãe que quer ser boa mãe tem que ter o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Eu quero falar um pouco sobre cada uma destas coisas. Porque isto é o fruto do Espírito. Quando nós estamos a colaborar com o Espírito e deixá-lo santificar-nos, para que Ele faça-nos mais e mais conformes à imagem de Cristo, é isto que nós vamos ver. Vamos ver este fruto. E começa com amor. Amor. E, regra geral, as mulheres não têm muito problema com este tema. Não é? Porque as mulheres são muito amáveis. E gostam de amar e gostam de ser amadas. O próximo é gozo. Gozo. E já agora, falando de amor, o amor verdadeiro é um amor sacrificial. Sacrificial. Eu ontem falei sobre os papás e a nossa dificuldade em sacrificar. Temos as nossas maneiras, as nossas manias, não é? Eu falei como eu tinha dificuldade, para mim a mesa é sagrada, eu tenho o meu espaço, cada um tem o seu espaço. Meus filhos às vezes vinham ter comigo e eu, este é o meu espaço. E eu tive que sacrificar aspectos da minha personalidade para deixar os meus filhos entrar, não é? A mulher não tem essa dificuldade, a mulher está mais dada para se sacrificar, não é? Eu tenho dificuldade em comer com um filho ao colo. A minha esposa não tem dificuldade nenhuma em fazer isso. Não percebo, não é? Mas as mulheres têm essa capacidade. As mulheres foram feitas para isso. Eu descobri isto nessa escola secundária, numa classe de psicologia, em que eles falavam sobre os alunos. O professor disse-nos, olha, vejam os alunos que estão a andar no corredor e como eles carregam os seus livros.
E é interessante que a maioria dos rapazes carregavam um livro assim. A maioria das mulheres andavam com o livro assim. Que eu não consigo dizer que escorregue. Apesar de ter aqui uma baleia, mas escorregue. Como é que as mulheres fazem isso e porquê? Porque a anca delas é maior. E então elas podem pousar aqui o livro e andar assim. E porquê é que a anca é maior? Para terem filhos. Ok? É preciso ser essa anca maior, para depois abre ainda mais um pouco, não é? Para o filho sair. O homem não tem isso. Não é? E falaram de muitas outras coisas, foi muito interessante. Mas a mãe tem essa capacidade de sacrificar-se. O filho está a chorar muito, o meu filho está a chorar muito, eu abraço, etc. Quando ele começa a acalmar um pouco, ok, estou a ficar cansado, vamos pôr-te aqui na cadeira. Mas a minha esposa consegue carregar com ele muito tempo. Ela tem aquela anca própria para isso, não é? E tem esse amor sacrificial. Depois passamos para gozo. E que a palavra gozo, é pena que em Portugal a palavra gozo, para muitas pessoas, especialmente mais jovens, tem a ver com troça, não é? Estás a gozar comigo, estás a fazer gozo. Já o sentido antigo de gozo simplesmente quer dizer uma alegria mais profunda do que a alegria. Não é? Muitos dos nossos hinos e coros mais antigos, a palavra gozo aparece muitas vezes, porque nós até fazíamos distinção, há não muito tempo atrás, há umas poucas décadas, entre gozo e alegria. A alegria que qualquer pessoa do mundo pode ter, porque é uma coisa temporária, é um sentimento, vai-se a uma festa, que alegria. Mas o gozo é um sentimento mais profundo, é uma alegria que Deus nos dá, mesmo nas dificuldades. Se nós olhamos lá para dentro, nós conseguimos ver essa alegria íntima, interior, que Deus dá. E nós podemos ter isso no Espírito. E uma mulher que é uma mulher de Deus sente esse gozo. E a mulher tem muitas dificuldades. Especialmente se é uma mulher, como eu falei ontem, que fica em casa para criar os seus filhos. É um emprego muito difícil. O mundo faz pouco das mulheres que ficam em casa. E até diz, tu não trabalhas. Não, a mulher que fica em casa trabalha às vezes muito mais do que as mulheres que vão para qualquer emprego. Não é? Eu li uma vez um artigo muito interessante, uma mulher foi, os filhos já estavam criados e ela queria arranjar um emprego e ela foi para uma empresa muito grande, para uma posição bastante elevada. E ele perguntou, então qual é a tua experiência que tens? E ela começou, eu não vou me lembrar agora de tudo, mas ela diz, já sou gerente, já fui chefe de cozinha, assim, títulos muito grandes, mas depois explico, o homem ficou todo assim, como é que tu tiveste esta experiência toda em poucos anos, não é? E depois ela disse, sou mãe, e fiquei em casa a arrumar com os meus filhos, tive que gerir horários de escolas e futebol e ginásio e lavar roupa e cozinhar e ter a certeza que eles tinham nutrição certa na comida deles e a lista continuava. Realmente o trabalho de uma mulher é multifacetada e é difícil. Ela consegue gerir muitas coisas ao mesmo tempo. Não é? Quando me tornei pai, eu tentei acompanhar a minha esposa para ser um bom marido e estar a ajudá-la, mas chegou a um ponto que eu deixei ela ir. Eu estava a tomar um passo e ela já tinha feito 3 viagens. Não é? É uma coisa maravilhosa que Deus dá à mulher. Muito bem, paz. Paz. Havia uma menina interessada em mim há não muito tempo atrás. Eu já vos conheci na altura. Não vou dizer de onde. Mas eu não queria nem sequer começar a namorar, a não ser que nós tivéssemos determinado certas coisas. Eu queria ter certeza que nós estávamos unânimes em doutrina, em vida cristã, em ministério, tudo isso. E ela estava a evitar que nós falássemos estas coisas,
porque ela já sabia que nós não éramos compatíveis, não é? Pronto, eu tenho pena dela, eu acho que ela é uma cristã, etc, etc, mas não ia dar, não é? E uma das coisas que eu estava sempre a pensar naquela situação, e finalmente eu disse, não vamos, que ela sempre dava um rodeio, etc. E eu percebo quando a pessoa tem sentimentos pela outra e quer que alguma coisa funcione mesmo quando vê-se que é impossível, não é? Mas uma coisa que eu estava sempre a pensar, uau, se eu casasse esta menina, porque o namoro não é brincadeira, o namoro é com o propósito de casar, ok? Não é o que o mundo diz, vamos namorar aqui, namorar ali, ganhar experiência. Não. Ganham experiência depois de casar. O namoro tem um propósito. Esta pessoa é a pessoa que Deus quer que eu case? É esse que eu posso namorar. E se nós, antes de namorarmos, já temos uma ideia que isto não vai dar até o casamento, então esquecem-se, não perdem o vosso tempo. Não é? Eu sei que às vezes as emoções entram na questão e a atração, e não sei o que mais, mas poupam-vos muita agonia, não é? O namoro é para levar ao casamento, ok? E se estão a namorar alguém já há algum tempo, é porque estão sérios a casar. Se estão a namorar muito tempo e não se falou em casamento, etc., ponto de interrogação, ok? Não existe namoro na Bíblia. Portanto, já aí temos uma situação, não é? Temos noivado e temos casamento. Então, estão a namorar e esse namoro está a persistir, para já estão a abrir as portas da carne, para que entrem em pecado, não é? Em segundo lugar, Deus quer que vocês se unem e comecem uma família. Ok? Esse é o que é o casamento. Portanto, isso é fora do assunto. Mas é importante. E eu estava a pensar sobre essa menina, uma bela menina, crente, que quer servir ao Senhor, mas que em muitas coisas difere comigo em doutrina e em vivência cristã. Por exemplo, ela não tem problema nenhum com filmes de horror, até é o tipo de filme preferido dela. Disse filmes de horror, mas eu disse isso mesmo a ela, mas o Senhor não nos diz que Ele não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de amor, não é? Porque é que eu vou agora ver um filme que me vai assustar quando Deus me livrou do medo? Eu fiquei assim, e muitos desses filmes é de demónios, não sei o que mais, não agrada ao Senhor, não edifica, não glorifica ao Senhor. E era uma coisa assim. E eu lembro-me pensar, tá? Porque eu já tinha a minha idade, não é? Já tinha 40 e tais anos, e às vezes que nós chegamos a ser mais velhos, começamos a ficar mais desesperados. E eu tentei não ser desesperado, não é? Eu sempre dizia, eu espero esperar do que desesperar. E então, eu pensei, se nós casássemos, eu não teria uma casa de paz. Não teria uma casa de paz. Era discussões a toda hora, não é? Só para agradar a minha carne, só para agradar a minha solidão, e passar o resto da vida sem saber o que era a paz. Tentando, lembrando, quando eu solteiro havia paz, como é que era a paz? Agora não tenho paz. E eu sou uma pessoa que prezo a paz. Talvez porque eu vivi sozinho muitos anos e tinha paz. A melhor maneira de ter paz é estar sozinho. Mas o fruto do Espírito é paz. Agora, começamos com os desafios. As mulheres que estão aqui produzem paz em casa? Muitas vezes a paz na casa não existe por causa da mulher. Para além de ser casado 7 anos,
Eu vivi com os meus pais e também já estive em casas de muitas pessoas e já vi muitos casais que era coisa feia, que mesmo com visitas não se importavam de lutar uns com os outros. E eu não quero ser, eu não sou machista, não sou mesmo. Mas a mulher tem uma maneira de meter o dedo na ferida do homem. E depois o homem reage. Ele não consegue deixar isso passar sem haver uma reação. E depois a mulher, e depois o homem. E as coisas pioram. Há uma escalada de emoções e de emoções feias. A paz em casa muitas vezes depende da esposa. E mesmo com os miúdos. Quantas vezes as mães estão tão ocupadas a fazer tantas coisas e os miúdos que estão a ser miúdos, que não percebem tudo ainda, que não estão a aprender e fazem o que não deviam fazer, estão a interferir com o trabalho da mãe e a mãe começa e depois os miúdos reagem a isso e as coisas também pioram e não há paz. Não é? Como é que uma mãe pode produzir paz em casa? Fruto do Espírito. Ela tem que andar no Espírito. Tem que andar no Senhor. Então, tal como o homem, a mulher tem que passar tempo com o Senhor. Mesmo que signifique acordar ainda mais cedo. Ou depois das crianças ir para a cama, passar mais tempo à noite. Talvez deixar a roupa suja para mais um dia. Porque estão a investir tempo, não estão a perder. Orar, ler a Bíblia, deixar o Senhor inundar o nosso ser. Muitas vezes, as discussões acontecem porque a mulher não consegue largar. Porque a mulher está a deixar a maldição afetá-la, de querer ser superior, de querer dominar. O marido disse uma coisa, mas isto é melhor. E muitas vezes os conflitos podem se resolver rapidamente. Alguém tem que se render. Alguém tem que abanar a bandeira branca. E segundo a Bíblia, a mulher deve fazer isso mais do que o homem. A mulher tem que render. Mesmo que ela sabe, com a sua cabeça de esparguete, ok? Que tem aquelas linhas por todo o lado, mas essas linhas todas têm destino. E o homem não consegue, o homem não está a ver. Nós vamos fazer uma grande viagem, a minha esposa está com toda a logística lá dentro. Peter, precisamos disto, o que é que vamos fazer para isto? Eu nem sequer consigo pensar nesse nível. Ok, eu já passei no gasóleo, pneus, ok, sacos de cama, ok. Que é isso outra vez? Ela fala, parece que ela está a falar noutra língua. Não sei, isso resolve-se. Não, tem que estar para baixo. Então, ela consegue essa capacidade. Mas a mulher tem que se render muitas vezes. E eu sei que isto é contracultural hoje em dia. E o que eu estou a dizer é heresia lá fora. Mas a Bíblia fala do fruto do Espírito. E uma das coisas é paz. E o que é que a mulher pode fazer para que haja paz em casa? Às vezes o marido chega a casa cansado do trabalho e a mulher começa logo. Isto aconteceu, o teu filho isto, não é? Eu já experimentei isso em nossa casa, não é? Quando os filhos portam-se bem, olha os meus filhos. Quando os portam-se mais, os teus filhos fizeram tal e tal. Mas é assim. E o homem agora tem que lidar com este assunto. Longanimidade, paciência. Muitas vezes, muitos conflitos podem ser resolvidos se alguém nesse casal tiver paciência. Benignidade e bondade. Quero falar um pouco sobre isso. Benignidade e bondade são relacionados. E inclui
hospitalidade. A mãe de Deus, não estou a falar de nenhum conceito católico, mas a mãe que é de Deus e que está a seguir ao Senhor, não é? É uma pessoa benigna, boa para com as pessoas, simpática, hospitaleira, ajudadora. Como a rainha da casa, compete a ela realmente demonstrar para os mais necessitados, para outros crentes na igreja que talvez estão sozinhos, essa bondade. Tal e tal pessoa foi operada, está em casa. É a mãe da casa. É ela que faz as refeições. Uma mãe de Deus, apesar de tudo que já tem que fazer, vai preparar umas refeições, embrulhá-las e vai lá levar para essa família para que eles tenham algumas refeições. É hospitaleira. Abre a sua casa. Eu cresci numa casa muito pobre. Meus pais foram para a América não para ganhar dinheiro, mas porque foram chamados pelas assembleias lá para evangelizar os portugueses, que havia lá mais que 1 milhão de pessoas portuguesas. E as igrejas inglesas, de língua inglesa, não conseguiram alcançá-los porque eles não falavam inglês. Como havia tantos, eles criaram uma espécie de colónia, com os seus próprios supermercados e padarias e estações de rádio e estações de televisão. Então os portugueses passavam ali gerações sem nunca falar inglês. Havia empregos que eles arranjavam com chefes portugueses, etc. Até chegou ao ponto que uma pessoa portuguesa-americana podia adquirir a carta de condução com tudo em português. As lições de conduzir, etc. O teste, tudo em português. Mas as igrejas americanas não percebiam português. Então havia ali um barreiro de língua que eles não conseguiam alcançar estes 1 milhão de portugueses. Então, pela recomendação de um missionário chamado T. Ernest Wilson, chamaram o meu pai para lá. Ele começou a bater às portas das vizinhanças portuguesas. E uma igreja começou. E no seu auge, tínhamos mais que 200 pessoas convertidas e a participar da Ceia do Senhor. E muitos mais se converteram, mas depois passaram para outras igrejas. E eu lembro-me que nós éramos pobres. O meu pai, apesar de ter um bom diploma de universidade, trabalhou numa fábrica, inicialmente. Depois sentiu o Senhor chamá-lo para tempo integral e, pela fé, ele saiu do emprego e Deus o sustentou até o dia de hoje. Mas Deus tem esta mania de sustentar os seus obreiros só o suficiente para que nós sempre tenhamos fé para o próximo passo. E nós crescemos pobres. E eu não sabia que eu era pobre. Tal era o ambiente, a atmosfera que a minha mãe criava em casa, que nós nunca pensámos que éramos pobres. Estão a ver o valor de uma mãe. Eu descobri que eu era pobre quando fui para fazer o meu mestrado. E num teste que nós tínhamos de tomar, que é um teste de 3 horas, uma das perguntas, era para ser diretor de uma escola, alguns alunos não conseguem pagar as propinas e a escola decidiu fazer para um número limitado um desconto para as famílias mais pobres. Aqui está o rendimento anual de pobreza. Qualquer pessoa que ganha isso ou menos é considerado pobre na América. E aqui está outros patamares e deram-nos a fórmula e nós tínhamos que resolver isto. Eu fiz essa coisa, mas eu fiquei de boca aberta. Porque eu ajudava os pais a fazer as suas taxas, a fazer o IRS. Todos os anos eles pediam ajuda com isso. Eu fazia, portanto eu sabia quanto meus pais ganhavam. Eu já tinha 22 anos, uma coisa assim. E quando eu vi aquele número, apercebi-me que os pais ganhavam muito menos do que aquele número. Eu lembro depois das aulas, eu fui para o meu dormitório e telefonei aos meus pais
E os meus pais viram que era eu que estava a ligar, e pessoas hoje não sabem como é que eram as coisas antes de telemóveis, mas às vezes tinham mais que um telefone, e se estava um filho longe, a mãe ia para um telefone e o pai ia para o outro, não é? Então podiam os dois falar. Até eles pegaram nos telefones e, Peter, como estás, etc. E eu simplesmente disse, vocês sabiam que nós somos pobres? Eu fiquei chocado. E lembro da minha mãe dizer, não, Peter, estás errado. Somos muito ricos. Porque temos o Senhor. Mas eu cresci sem saber que nós éramos pobres. E eu tenho memórias riquíssimas do nosso lar. Eu e os meus irmãos ainda falamos muito disso. A mãe é que faz isso. O pai está ocupado a trabalhar. O pai também tem que contribuir, como eu falei ontem. Mas é a mãe que faz isso. E apesar de nós sermos pobres, eu não contei essa história só por contar. Além de nós sermos pobríssimos, às vezes meus pais não sabiam onde vinha o dinheiro para a próxima refeição. Mas o Senhor sempre providenciava, às vezes no último minuto. Eu cresci vendo isso. Meus pais contavam, porque nós soubéssemos que Deus é grande. Às vezes precisamos de X. Não há carro, a reparação é $202. E o meu pai tem que pregar no domingo, bababá. Na sexta-feira recebemos um cheque no correio, $202. Não estou a inventar. Isto aconteceu tantas vezes. Sem meus pais contarem a ninguém. Só orarem. Nós vimos o quanto Deus era verdadeiro. E apesar de serem pobres, na igreja havia uma nova família. A minha mãe convidava-os para a nossa casa almoçar. E às vezes a minha mãe fazia umas invenções bem interessantes para que houvesse comida para todos. E nos avisava a mim e os meus irmãos, vocês vão ter uma porção pequena e não vão repetir. Nós queremos que as nossas visitas comam à vontade, não é? E o sumo é para as visitas, não é? Nós não tínhamos sumo em casa, só quando havia visitas. Nós bebíamos água e água da torneira, não é? E então, eu cresci a ver isso. Que beleza é uma mãe ser assim. Ter benignidade e bondade. Ter uma preocupação pelas pessoas. Havia rapazes solteiros, raparigas solteiras, convidávamos para casa. Eu lembro, havia uma menina que, um pouco mais velha que eu, adolescente, que tinha problemas em casa. Os pais eram abusadores, não sexualmente, mas verbalmente, mas mesmo brutal. E às vezes ela não podia ficar lá em casa. A nossa casa estava sempre aberta. Às vezes nós acordávamos de manhã, porque ela vinha muito tarde à noite, já estávamos a dormir, e lá estava ela a dormir no sofá da nossa sala. Não é? Bondade, benignidade. Muitas vezes as famílias hoje focam em si mesmas. Não é aquele sonho europeu da família, de ter tudo o que nós precisamos. E esquecemos do mundo lá fora. Era o Senhor Jesus Cristo assim? O Senhor rejeitava alguém que precisava dele, mesmo que fosse publicano ou prostituta, ou seja o que for? Então, se nós queremos ser como Cristo, semelhantes a Cristo, temos de seguir o exemplo dele. Fé. Ter fé. O fruto do Espírito é fé. O que é fé? É confiança. É confiança. É confiar no Senhor. Eu já falei como meus pais faziam isso muito e o Senhor sempre providenciou. Mansidão. Isso às vezes é difícil. Quando os nossos nervos estão, não é, ao fim da sua vida, parece, não é? E de ser mansos. Há um provérbio na Bíblia que fala sobre a mansidão faz virar a ira.
do outro, não é? Temperança, isto quer dizer autocontrolo, de nos controlar. Contra estas coisas não há lei. E uma mãe que é mãe de Deus tem estas coisas e está a deixar o Espírito Santo a operar nela para que tenha estas coisas. Em Efésios 6 nós temos então a armadura de Deus. E o tempo está-se a passar, não vou agora focar nestas coisas todas. Mas a mulher de Deus, a mãe piedosa, a mãe que quer ser Cristo semelhante, tem que estar vestida desta armadura todo o dia. É levantar-se e colocar essa armadura imediatamente. Estamos a falar de... tenho que passar aqui para baixo. Cingir os lombos com a verdade. Vestir a couraça da justiça. Calçar os pés da preparação do Evangelho da paz. Tornando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração. Uma mãe que é de Deus, uma mãe que está a seguir a Cristo, tem que pôr esta armadura toda. Cingir os lombos com a verdade. Eu acredito que isto não tem a ver com a verdade da Bíblia nem com o Evangelho. Tem a ver com uma verdade mesmo. É uma pessoa que não mente. Eu nunca ouvi a minha mãe a mentir no telefone, como às vezes ia à casa dos outros e a companhia de eletricidade telefonava para saber porque é que não pagaram e eles mentiram. Não é? Aconteceu isto, bababá. A minha mãe nunca ouvi a minha mãe fazer isso. Ou o meu pai. Não é? Cinge com a verdade. É uma pessoa que é verdadeira. Mantém-se na verdade. Não mente. Vestir a couraça da justiça. Aqui a justiça também quer dizer retidão. Faz sempre o que é certo. Não é? Eu posso dar muitos exemplos, mas eu vou gastar tempo com isso. Muito bem, irmãos. Nós temos exemplos de mulheres que seguiam a Cristo e que ajudavam o Senhor no serviço. E é interessante, em Lucas 8:3 fala de... Não, Lucas 8:2 e 3 fala em Maria, chamada Madalena, Joana, Susana e outras. Noutra passagem fala de Salomé também. Ok? Que elas estavam a apoiar o ministério de Jesus financeiramente. E uma mulher lida muito com as finanças, não é? O marido delega isso à mulher. E às vezes é com a mulher ter a certeza que há algum dinheiro para dar à obra do Senhor. Não é? Certamente o marido não vai reclamar contra isso. E o marido até deve dizer a ela: temos que decidir. Em 1 Coríntios 16 fala sobre pôr de parte uma porção cada semana. E temos ali um princípio. Temos ali a palavra porção. Porção é uma porcentagem. Eu não sou de dizimir, não é? Tem que ser 10%, etc. Mas diz que cada um põe de parte uma porção conforme a sua capacidade. Mas eu acho que esse princípio de pôr de parte uma porcentagem é importante. Esse princípio não é uma regra, mas é um princípio, não é legalismo. Mas eu acho que é importante a família decidir: olha, vamos dar 10% ao Senhor, vamos dar 5% ao Senhor, vamos dar 12%, 15%, seja o que for. E depois ser fiéis a essa porcentagem. E muitas vezes isso é com a mulher. Eu lembro que o meu pai, eles usavam o sistema dos envelopes, que eu também tenho usado, e eu posso dizer que é o melhor sistema de orçamentar, é o sistema dos envelopes. Ok, este envelope é para comida, este envelope é para gasolina, este envelope... E não se pode tirar de um envelope para pôr no outro. Como eles dizem em inglês, não se pode roubar do Pedro para dar ao Paulo. Não é? E é interessante como isso funciona. Leva um pouco de tempo para habituar-se, não é? Mas o meu pai dava um X à minha mãe, para ela tomar conta das coisas da casa. Comprar sabão para a roupa, comprar comida, blá, blá, blá. Não é? E ela punha a parte que era para o Senhor, no envelope.
Os pais dizem que até o dia de hoje eles nunca falharam em dar ao Senhor a percentagem que eles colocaram no seu coração para dar ao Senhor, mesmo em pobreza. Muito bem. Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu ontem falei muito sobre o perigo que os nossos filhos estão. E é por isso que eu não falei muito disso hoje, porque hoje é que talvez seja o dia melhor de falar disso, por causa das mães passarem mais tempo com os filhos do que os pais e de serem nutridoras. Mas já ouviram falar nisso ontem. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu já falei nisto em tempos passados, quando falamos de educação cristã. Eu já falei como os pronomes, a forma como nós interpretamos os pronomes é diferente da forma como os judeus fazem. Deixa-me só abaixar aqui os volumes, que eu não sabia que não estava já feito. Obrigado. E já agora, quanto tempo é que eu estou aqui? Ok. Então, nós interpretamos isto assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando o menino envelhecer, o menino não se desvirá do caminho. Mas os rabis dos judeus dizem, nós interpretamos assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando o menino envelhecer, o caminho não se desvirá do menino. Ou seja, o caminho está lá sempre. E se uma mãe realmente dedica-se ao Senhor, passa tempo com o Senhor, é cheia do Espírito, cheia do Espírito é mesmo isso, é uma pessoa estar a andar no Espírito, a deixar-se influir com a palavra de Deus, a falar com Deus sempre. Essa mãe vai criar um ambiente em casa em que Deus é sempre presente. E essas crianças vão aprender quem Deus é. Não vão aprender sobre Deus, vão conhecer Deus. É uma coisa eu dizer aos meus filhos, vocês lembram-se do Carlos Oliveira, ele esteve em nossa casa, bababá, eles lá estão assim, pensamos que lembram, ok. Eles sabem do Carlos Oliveira. É outra coisa trazê-los aqui e colocá-los perante o Carlos Oliveira. Está aqui o Sr. Carlos Oliveira. E eles conseguem conhecê-lo. Nós não temos tempo, eu agora estou a começar a acordar, ok? Agora é que vou começar a pregar. Salmo 78 é o Salmo da educação, não é? E diz que nós temos que instruir os meninos os louvores do Senhor. Não é instruir os meninos sobre Deus, mas ensiná-los a louvar a Deus. Isso vem do coração, não vem da cabeça. Deuteronômio 6, versículos 4 a mais ou menos 9, fala sobre os filhos de Israel instruir seus filhos, andando no caminho, sentando, deitando-se, ou seja, em toda a hora. Temos uma responsabilidade de ensinar os meninos. E ensiná-los o quê? O que vem antes destes versículos é o que os judeus chamam o Shema. Ouve, ó Israel, amarás o teu Deus de todo o teu coração, mente, força, etc. Amarás. Outra vez, a obrigação dos pais é de ensinar os filhos a amarem a Deus. Não é sobre Deus, mas a amarem a Deus com todo o seu ser. Como é que uma mãe vai fazer isso? O pai está no trabalho, a mãe está em casa, devia de estar em casa, já falei nisso ontem. Como é que vai fazer isso? Primeiramente, Satanás fora da casa. Não vão conseguir nada com o leão dentro de casa. Não vão conseguir. Eu já disse isto muitas vezes em muitas igrejas e sou considerado radical por causa disso. Deitam fora as vossas televisões. As vossas televisões são incompatíveis com a criação cristã dos vossos filhos. E o mesmo com a internet. Nós temos a internet em casa, mas nós estamos a restringir, já estou a fazer orçamentos, porque é preciso mudar o sistema todo em casa, para não termos Wi-Fi. A internet é ligada por um cabo a um computador. Vamos tirar isto dos nossos telemóveis. Vamos ter telemóveis antigos, que é só telefone. E só vamos alcançar ou entrar na internet com senha de acesso, e vamos ter um programa que é feito para cristãos, que bloqueia a maioria das porcarias que estão lá fora. Vamos tomar todos os pormenores. Sabem porquê? Porque são meus filhos.
E nenhum leão vai tocar neles se eu conseguir fazer algo sobre isso. Mas eu não consigo. Mas Cristo consegue. Ele é um homem forte, consegue lutar o invasor da noite. E com ele, eu vou lutar pelos meus filhos. E se nós queremos realmente ensinar os filhos a louvar ao Senhor que vem do coração e amar ao Senhor que vem do coração, os nossos filhos não podem ter mais que um professor. Não podem ter professores a ensinar coisas completamente opostas. Ou sou eu e os outros crentes da nossa igreja, ou é o mundo e Satanás. Não vamos arranjar uma ama, assim se diz, uma ama, um babysitter, do mundo, que mesmo não tendo televisão vai ter o seu telefone e vai mostrar aos nossos filhos coisas que talvez não deviam de ver. Vamos ter todos os cuidados. Isto é uma batalha, é uma guerra, irmãos. E nós temos que pensar em todas as maneiras em que o inimigo vai invadir. Estamos a ver a guerra entre a Ucrânia e a Rússia agora. E eles estão sempre a pensar, olha, os russos, não é? Os ucranianos podem entrar por aqui, vamos pôr aqui umas tropas. Podem entrar por aqui, vamos pôr ali uns mísseis. Podem entrar por aqui, vamos pôr ali um tanque. E os ucranianos estão a fazer o mesmo. Eles estão a antecipar qualquer maneira que o inimigo possa entrar. E se nós não estamos a fazer isso, somos muito ingênuos. E o que está em risco é os nossos filhos. E quando eu digo os nossos filhos, estou a falar dos nossos filhos por toda a eternidade. E as mães são aquelas que estão a cuidar disso. Há muita coisa no mundo que luta contra o que nós estamos a tentar fazer em casa. Eu vou... 1 João 2,16 fala da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Estas três coisas resumem todo o tipo de pecado que existe. Foram estas três coisas que Satanás usou para tentar a Eva. A concupiscência dos olhos, ela viu que a fruta era boa. A concupiscência da carne, ela queria saborear essa maçã. E a soberba da vida, ela queria ser como Deus. Estas três coisas foram exatamente as mesmas coisas que Satanás usou na tentação de Cristo no deserto. A concupiscência dos olhos, olha para estes reinos todos. A concupiscência da carne, transforma esta pedra em pão. Come, homem, estás com fome. A soberba da vida, queres ser rei disto tudo? Eu te dou isso sem teres que ir à cruz. É uma das referências, por acaso, que fala do cabeçalato de Satanás sobre a terra que o homem perdeu. Em que Satanás sentiu-se com a autoridade de oferecer os reinos do mundo a de Jesus. Interessante. Deus fala em Provérbios 6 sobre as coisas que ele odeia. Olhos altivos. O que é que isso quer dizer? Eu penso que tem a ver com arrogância, não sei. O que é que os bonecos animados ensinam às crianças? Ensinam-nos a ter autoconfiança, mas não é autoconfiança, é muito mais do que isso. É uma arrogância, é uma adoração de si mesmo. Língua mentirosa. Tantos bonecos animados agora, há mentiras a toda hora, de todas as personagens. Às vezes por mal, às vezes por bem. Mas resultou no bem, então foi uma pessoa boa. Mentiu, mas foi para bem. Queremos que isso seja ensinado aos filhos. Mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, os pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que prefere mentiras e que o semeia contenda entre irmãos. Tudo isto vem do mundo. Mas a mãe está lá para proteger os filhos disso e o pai é que toma a vanguarda nisso tudo. Não temos tempo a ler Provérbios 31, mas todos conhecem Provérbios 31. Uma mãe ativa a nutrir a sua família, a sustentar a sua família, a fazer tudo o que pode para apoiar o seu marido. De tal forma que os homens que estão nas portas da cidade, isso é uma expressão no Velho Testamento que quer dizer a Câmara Municipal.
o presidente da Câmara Municipal e os vereadores, ok? Tal ela apoiava o seu marido e o elevava, que estas pessoas de importância política tinham imenso respeito pelo marido dela. Eu vou acabar com uns versículos rápidos da Bíblia, vocês todos conhecem, mas antes disso eu quero só ler um deles e falar um pouco sobre eles e depois eu vou acabar, irmãos, está bem? Mas eu não estou a encontrar o versículo que eu quero, então. Está aqui mais para baixo. Ok, eu tinha que só fazer o scroll. Tem aqui tanta coisa, irmãos. Vocês iam ficar aqui até meia-noite ou mais. Ainda bem que estou a soltar. Estou a ter dificuldade em encontrar, é porque são muitos versículos que estou aqui a procurar. Alguém pode encontrar a passagem? Sim, para os homens amarem as esposas e as esposas respeitarem os maridos. Está aqui, eu sei que está aqui, mas eu tenho tantos versículos aqui escritos para poupar tempo e agora está-me a tirar tempo. Acho que era em Tito. Como? Efésios 5:33. O que é que diz? É isso mesmo, 5:33. Assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher referencia o marido. Obrigado. Não será? É isso. Obrigado, irmãos. Peço desculpa. Muito bem. Nós temos aqui muitas passagens que falam, que eu não vou ler, das mulheres serem sujeitas aos seus maridos, ficarem em casa, ensinarem os seus filhos. Temos aqui passagens de mulheres que devem de... Tá bom. É importante, eles têm que verificar que eu estou a dizer a verdade. Sim, Efésios. Muito bem. Efésios 5:33. Muito bem, irmãos. Temos passagem aqui que eu não vou ler, que fala sobre as mulheres mais velhas na igreja, ensinar as mulheres mais jovens a fazer o quê? A ser donas de casa. Para quê? Para que possam criar um bom ambiente em casa para os seus filhos. Não é? Uma casa limpa. Uma casa limpa. Deus é um Deus de limpeza. Quando... o nome dele escapou-me. Do burro que falou. Balão, obrigado. Ele olhou do monte, olhou para Israel, as tendas todas em ordem. Ele viu que realmente eles são o povo de Deus. Nós vemos as regras dos israelitas e comparando com as regras dos babilónicos e dos egípcios, que nós também temos encontrado na arqueologia, vamos ver um cuidado pela limpeza, o que fazer com as fezes, o que fazer com etc, etc, etc. Não é? Deus é um Deus limpo. E então compete à mulher ter uma casa limpa para as crianças crescerem e habituarem-se ao ambiente que Deus também gosta. Mas aqui temos uma coisa e eu vou acabar com isto. Efésios 5:33 diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Nós falamos sobre isso ontem, e isso envolve sacrifício, muito. E a mulher reverencia ou respeita o seu marido. Eu vou falar um pouco sobre isso e depois, a não ser que o Espírito Santo faça qualquer coisa aqui dentro da minha cabeça, vou terminar.
respeito. Porque é que Deus manda os homens amarem as esposas e depois não diz que as esposas amam os maridos? Era a coisa mais natural a fazer. Ou os maridos respeitarem as esposas e as esposas respeitarem os maridos. Porque é que ele diz isto desta maneira? Maridos amam as mulheres. O que é que a mulher quer mais do seu marido? O seu amor. E agora aqui uma chave que talvez muitas mulheres não se apercebem. O que é que o marido quer mais da sua esposa? Não é o amor. Ele quer isso também. Mas o que ele quer mais, mesmo que ele não se aperceba disso, lá no fundo, o que o homem quer mais é respeito. O homem luta lá fora para ser respeitado. Às vezes tem um emprego mais humilde. Ele faz tudo o que pode para manter o seu queixo para cima e peito para fora, apesar das suas circunstâncias, querendo, com todo o seu ser, que todos o respeitam. É a coisa mais derrotadora, não sei se é a palavra, chegar a casa e a sua própria esposa não o respeita. Isso acaba com o homem. O homem talvez nem sequer se aperceba disso, mas qualquer coisa o chocou, qualquer coisa o abalou. E foi a falta de respeito da sua mulher. Tu és um Zé Nada, o que é que tu fizeste, etc, etc. As mulheres não sabem o quanto essas palavras cortam. Mas Deus sabe. Ele diz, mulheres, é um mandamento, é imperativo. Reverenciem ou respeitam os vossos maridos. Mostram respeito para com os vossos maridos. E há muitas maneiras que podem fazer isso. Muitas maneiras. Às vezes o marido está a fazer uma decisão errada, mas não é assim muito errada. E a mulher pode calar-se. Sim, marido, vamos fazer isso. Só para mostrar a ele um pouco de respeito. Talvez é uma coisa que é inofensiva. Ele não vai vender a casa para comprar um barco, ok? É uma coisa assim mais... E então, às vezes, não custa nada a mulher, para manter a paz, mas também para mostrar respeito. Tu és o meu líder. Às vezes, como nós fomos ontem, a mulher entra em pânico, etc. E o homem consegue manter-se a sua compostura, compor-se e ser uma rocha, mesmo que ele lá dentro está a entrar em pânico. Não custa nada. E depois a mulher também acalma-se. Não custa nada a mulher dizer, oh meu marido, tu és a minha rocha. Eu nem sei porque é que estou a chorar. Está muito... Eu tenho que ir ao médico. O homem quer ter esse respeito. E não é um pecado esse desejo. Deus é o nosso exemplo. Ele exige esse respeito e essa reverência a Ele. E o homem também tem esse desejo. Não há nada que corte o homem mais do que alguém mostrar desrespeito. Quem anda de autocarros e de metro e de comboio já viu muitas lutas e discussões começar porque alguém faltou respeito a outra pessoa, especialmente um homem. Há algo dentro do homem que não admite que alguém falte o seu respeito a ele. Porquê? Eu penso que tem alguma coisa a ver que o homem é feito à imagem de Deus e ele sabe disso. Lá dentro, mesmo sendo um ateu, ele sabe que ele é algo mais do que só o resultado de um macaco evoluir. Ele sabe que ele tem algo divino em si. Estou a falar de nova era aqui, ok? Mas ele tem algo que merece muito respeito. Porque é que Deus exige no Velho Testamento a pena da morte quando alguém comete homicídio? Quando alguém mata um homem? A pena é de morte. Porquê? Qual é a razão que Deus dá em Gênesis capítulo 9? Porque esse homem que foi morto foi feito na imagem de Deus. Nós temos algo em nós que exige um tremendo respeito. E quem é salvo, ainda mais,
Porque fomos redimidos pelo sangue precioso do Filho de Deus. E muitas vezes as mulheres não percebem. Os maridos chegam a casa e é logo e gostam que os maridos tragam flores em dias especiais e façam favores. É bom talvez as mulheres pensarem o que podem fazer também para o seu marido. Olha, chegaste a casa, fiz-te a tua refeição favorita. Porquê? Porque eu te aprecio e te respeito. A mulher demonstra respeito pela sua submissão, por seguir o seu marido, por falar altamente do seu marido perante os seus filhos. Há muitas maneiras que a mulher mostra o seu respeito ao seu marido. A mulher pode destruir muito a alma do seu marido. Mas não há nada como a mulher para edificar o seu marido. Deus fez a mulher de tal maneira que ela pode elevar o seu marido e fazer dele um homem importante. Não estou a dizer importante dos olhos do mundo, ou na política, ou no negócio, mas ele pode se sentir como rei em casa. Um rei amoroso que cuida da sua família e que ama a sua família. E está em parceria com a sua mulher para criar os seus filhos nos caminhos do Senhor e não deixar o leão chegar aos seus filhos. É preciso esse respeito. Sem esse respeito não vão a nenhum lugar. Da mesma forma, como está neste versículo, é igual, o homem tem que amar a esposa. Mas nós falamos sobre isso ontem. E o amor exige sacrifício. A mulher não sacrifica nada respeitando o seu marido. Não sacrifica nada. A não ser talvez o seu orgulho, que faz parte do seu velho homem, que deve ser mortificado todos os dias, enquanto está a crescer na santificação e está a se tornar mais conforme a imagem de Deus. O Senhor abençoe a sua palavra.